sua Bíblia aberta em Mateus, no Novo Testamento, que nós estamos estudando, falando sobre igreja, o que a gente precisa entender sobre isso, o que envolve e está relacionado à igreja, ao povo de Deus, à igreja de Cristo Jesus, que somos nós. E basicamente nós não tratamos nada do Novo Testamento. Ainda que a gente sempre tem falado e lembrado dos irmãos, e eu acho que é bom a gente repetir isso para que quando alguém o questione, você já tenha aprendido para você também orientar. Nós não encontramos a palavra igreja no Novo, a gente não encontra a palavra igreja no Antigo Testamento, né? Só no Novo Testamento. Mas até agora a gente não viu nada do Novo Testamento. Porque a gente encontra igreja, ou a ideia, a gente encontra características da igreja no Antigo Testamento também. Porque ela sempre existiu, desde que Deus criou homem e mulher. Ainda que com a entrada do pecado, a igreja não deixou de existir, através do povo escolhido de Deus. E nesse sentido, uma das primeiras coisas que a gente tem tratado é sobre a realidade da liderança, né? Igreja envolve ser liderado não somente por Deus de maneira principal, mas Deus é aquele que usa aqueles que Ele mesmo capacita, aqueles que Ele mesmo escolhe para poder humanamente liderar o seu povo. E desde o início, podemos dizer assim, o povo de Deus foi liderado por anciãos, pessoas mais experientes, pessoas de mais maturidade, pessoas de mais sabedoria, para aqueles mais novos que não tinham tanta experiência, que tinham muitas dúvidas, para aquilo que eles precisavam resolver na vida. E isso é muito semelhante ao que acontece conosco nos dias de hoje. Geralmente, quando a gente tem alguma dúvida, a gente não vai consultar um adolescente, vai? Um adolescente pode até consultar um outro adolescente, né, porque são amigos, mas nem sempre ajuda muito. Então, o adolescente vai consultar um adolescente da nossa igreja, que estivesse aqui agora, olharia aqui e consultaria quem como ancião? O Peter seria um deles, né? Apesar dele não ter muitas cãs, muitos cabelos, mas a barba, né, já diz muita coisa. É brincadeira, né? Mas nós temos aí o Marquinhos também, está com os cabelos grisalhos. Nós temos Francisco. A dona Lilia é a anciã por excelência, né? Porque os cabelos dela estão branquinhos. Discorda? Tá. Aí eu discordo. Eu entendo a senhora. A senhora talvez está pensando mais na questão de acompanhar a tecnologia, esse mundo que está muito doido, rede social e tal. Concordo. Agora, o principal é o espiritual, né? Isso aí, eu creio, com certeza, que a senhora e tantos outros temos muito a acrescentar na vida daqueles que estão nesse mundo, tendo que lidar com esses desafios todos, que são extremamente difíceis, né? Mas é isso aí. Sempre é bênção para nós. Só que há um detalhe, né? Não quer dizer que a pessoa tem cabelos brancos, que ela de fato é sábia. Concorda? Não quer dizer que aquele que também só tem cabelos pretos não seja sábio. Isso, de certo modo, é relativo. Mas, geralmente, os cabelos brancos é um símbolo de maturidade, de experiência, de conhecimento. Essa deveria ser a regra. Mas nós estamos num mundo caído, né?
Então, sendo um mundo caído, isso que deveria ser regra nem sempre o é. Principalmente quando a gente vai falar sobre questões espirituais. Uma pessoa que não conhece as Escrituras, não teme a Deus, não serve a Deus, por mais experiente, por mais idade que ele tenha, ele não vai dar conselhos espirituais para alguém mais novo, né? Então, há esses detalhes para a gente considerar. Pois não, dona Lília? Uhum, com certeza. Voltando então, desde o princípio, né, desde o início, nós temos os anciãos como aqueles que eram essa liderança do povo de Deus. Depois começou a ficar um pouco mais estruturado, né? A gente tem a pessoa de Moisés lá, que a gente já tratou um pouco sobre isso. Aí nós temos sublideranças para poder facilitar a demanda, porque é uma demanda grande, né? Cuidar de todo o povo de Deus, e a gente precisa ter essa subliderança. Nós caminhamos e chegamos lá na liderança que se deu através dos reis. Se lembra, irmãos? Por causa do pecado do povo, Deus castigou o seu povo para tratá-lo, e a maneira que Deus tratou com o seu povo foi levantando nações ímpias, pagãs, adversárias de Israel, para poder escravizá-los. Desde esse tempo até o tempo do Novo Testamento, foi essa basicamente a realidade que o povo de Israel experimentou. Uma realidade de cativeiro, uma realidade de estar dominado por outros povos que não temiam a Deus. Houve uma exceção, né? Quando o povo, depois de 70 anos na Babilônia, porque Deus havia prometido, tira esse povo lá da Babilônia e leva novamente para Jerusalém. Aí a gente está falando dos livros de Esdras e Neemias. Mas depois esse povo foi dominado de novo, e aí o tempo passa, a gente chega no Novo Testamento, onde o povo é dominado por quem? Isso, os romanos, o Império Romano, que foi um dos maiores impérios na história da humanidade. Porém, não sei se a gente começou a tratar algo nesse sentido no último estudo, é que, ainda que esse povo fosse dominado por outros povos, esses anciãos continuavam existindo. Então, ainda que, entre aspas, os judeus e os israelitas tivessem que se submeter à autoridade daqueles que os dominavam, eles tinham os seus anciãos para auxiliá-los, para orientá-los nas questões que envolvia a vida deles como povo de Deus. Era extremamente complexo isso. Ser cristão, mas ser dominado por pessoas que não eram cristãs, ter que se submeter à autoridade e domínio dessas pessoas, mas ao mesmo tempo ter a sua vida com Deus, sua vida religiosa, ainda que fosse restrita. De certo modo, é isso que a gente vive nos dias de hoje, porque a gente vive dominado por pessoas, infelizmente, que são ímpias, que é o caso daqueles que são presidente do país, têm os cargos políticos que
envolve aquilo que eles decidem sobre a nossa vida. Mas nós não estamos tão restritos como os judeus nos dias do Novo Testamento, porque a gente tem praticamente total liberdade para adorar a Deus, não tem ninguém aqui impedindo, não tem ninguém aqui forçando a barra para a gente não ter essa liberdade de adorar a Deus como a gente adora nos dias de hoje. Isso vai se tornar um pouco mais próximo quando a igreja começar de fato a ser perseguida, no caso do Brasil, porque há igrejas no mundo afora que já estão vivendo essa realidade, né? Mas, mesmo vivendo essa realidade de perseguição, de um domínio maior, o povo de Deus necessita. Ele sempre vai olhar para pessoas, vamos supor que a comunidade cristã seja nós. Meus irmãos, parece que é intrínseco, né? Parece que faz parte da nossa natureza ter alguém para puxar o bonde, não é assim? E aí, se a nossa comunidade fosse essa, tirando eu, pensa aqui, não tem ninguém que tem cargo, certo? Mas sendo nós aqui a comunidade, a gente vai dizer assim, ó, eu acho que fulano de tal deveria liderar sobre nós por causa disso, por causa daquilo, ele tem essa, aquela outra característica, não é assim? Quando a gente pensa em família, sempre tem na família aquele que puxa o bonde, não é? Você tem 10 irmãos, você tem 10 filhos, sempre tem aquele filho que é o cara que, ó, iniciativa aqui, você faz isso, faz aquilo, a gente precisa fazer aí, não é assim? Sempre tem aquele que carrega a família inteira, aconselha, resolve os problemas, reconcilia quando está tendo briga, não é assim? Porque parece que isso é natural em nós, né? De maneira que isso continuava existindo na vida do povo de Deus, no contexto do Novo Testamento, mesmo sob o domínio dos romanos, mesmo debaixo de idolatria, mesmo debaixo de paganismo, mesmo debaixo de total imoralidade, como a gente conhece. E o que a gente vai tentar caminhar aqui hoje é observar os textos no Novo Testamento que tratam e que mencionam sobre essa liderança que continuava existindo. E aí, de maneira geral, fundamental, esses anciãos que nós vimos que existiam lá antes da liderança de Moisés, continuavam existindo aqui nos dias do povo de Deus no Novo Testamento. Então, Mateus capítulo 21, versículo 23, nós temos sendo mencionado aí a existência desses anciãos. 21, 23. Quem pode ler para nós? Mateus 21, 23. Perceberam aí? No meio do povo israelita, povo judeu, haviam que? Os anciãos do povo. A ideia é de homens mais experientes que lideravam, eram procurados, tinham autoridade sobre o povo de Deus, sobre o povo de Israel. Só que eu quero te chamar a atenção para algo que vai se repetir em todos os demais textos que nós vamos observar aqui. Não é citado apenas os anciãos aí, é citado mais outras pessoas. É, isso mesmo. Isso, sacerdotes. Aí guarda essa informação.
E observa que isso vai se repetir. Vamos pular para o capítulo 26 de Mateus, versículo 3. 3. Pode ler. Mais uma vez a palavra anciãos e associado aos anciãos o quê? Mais uma vez os sacerdotes. Agora, versículo 47 e 57 do mesmo capítulo. A sua versão é diferente? É príncipes mesmo aí? Ah, porque para nós é principais. Príncipes. Certo. Perceberam mais uma vez? Anciãos era uma realidade, mas sempre associado aos anciãos estavam os sacerdotes. O 57. Agora um acréscimo, né? Anciãos, sacerdotes e escribas. Capítulo 27, alguns versículos aqui. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Versículo 1. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Olha só para situar um pouquinho melhor os irmãos. Esses anciãos e sacerdotes não tinham autoridade em relação a questões políticas dos romanos, mas a questões do próprio povo de Deus que estava sob o domínio dos romanos. Que no caso aqui, por exemplo, era Jesus, como alguém que estava ensinando coisas contrárias ao que os anciãos e os escribas, os sacerdotes entendiam e ensinavam. Eles viam isso como um problema, então eles entendiam que deveriam tratar sobre a questão. Questões relacionadas aos judeus, aos israelitas, eram esses homens que tratavam sobre essas questões. É tanto que tem um texto que eu não me lembro aonde, qual é a passagem, a referência, que esses sacerdotes e anciãos foram levar uma questão nesse sentido aqui, né, entre eles, da lei deles, da cultura deles, para homens do governo, da política. E aí, no caso, essa autoridade política fala assim, isso aí não tem nada a ver conosco, vocês resolvem entre vocês. Porque essa é a ideia, né? Eles tinham essa autoridade, os anciãos e os sacerdotes, eles tinham essa autoridade restrita a questões religiosas entre o povo de Israel. Versículo 3. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, versículo 12, e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. 20, mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. E o 41, de igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam. A observação é, anciãos, esses líderes continuaram existindo,
toda a história do povo de Deus, desde o Antigo até o Novo Testamento, tendo liberdade ou não tendo liberdade, o povo de Deus era liderado por pessoas, no caso aqui, os mais experientes, os mais maduros, os de mais idade, os anciãos. Mas sempre relacionado aos anciãos estava fariseus e escribas. Então, esses anciãos, no contexto aqui do Novo Testamento, nessas passagens que nós observamos, eram membros do grande concílio ou sinédrio. Eles ocupavam esse posto e esse ofício entre os judeus, sendo membros do grande concílio ou grande sinédrio formado por anciãos, anciãos, sacerdotes e escribas. E aí a gente entende o porquê deles, né, ocuparem esses cargos. Os anciãos, pelo aspecto que nós já falamos de experiência e tudo mais, maturidade, entre aspas, né? Mas os escribas porque eram estudiosos da lei, né? Conheciam a lei. E o que era regra, né? O que normatizava, o que era o manual para o povo de Deus era o quê? As Escrituras. Então eram homens estudiosos que sabiam de cor, que conheciam, por isso ocupavam esse ofício juntamente com os anciãos, porque conheciam toda a lei de Deus, né? Não sei te dizer, cara. Mas provavelmente alguns anciãos eram fariseus, né? Não necessariamente, né? Que aí era vendo The Chosen, né? Ajuda. Era um grupo mais extremista, né? É, tipo isso. Quase, né? Aham. Sim. Pois é. Tá tudo misturado aí, né? Estão todos eles associados uns aos outros. Eu só quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que, ainda que houvesse esse contexto de domínio de povos pagãos, o povo não se perdeu totalmente, porque tinha esses líderes que eles consideravam autoridade sobre a vida deles, seja pela experiência, seja pelo conhecimento dos escribas, seja pelo conhecimento dos fariseus, seja pelo conhecimento e pelo cargo ou pelo ofício em si que os sacerdotes ocupavam de serem levitas, representarem o povo, sacrifícios e tudo mais que a gente conhece lá no Antigo Testamento. É o que formava essa liderança que continuava existindo. Só que, um detalhe interessante, principalmente para nós que somos presbiterianos, é que a palavra presbiteriano é bíblica. Pelo menos ela, como é que eu posso dizer que é? Isso. Não aparece palavra presbiteriano, mas aparece a palavra presbitério e presbítero.
Daí que vem, né, a ideia do que é, do porquê que nós somos presbiterianos. Porque a gente é regido por presbíteros. Nós vamos estudar isso depois um pouco mais à frente. Da maneira como os presbíteros funcionavam no Novo Testamento, assim nós entendemos e por isso somos presbiterianos. A palavra ancião, no grego, também é a palavra presbíteros. Quando a gente fala de ancião, a gente está falando de presbítero. Quando a gente fala de presbítero, a gente está falando de ancião. Porque uma coisa está relacionada à outra. Porque ocupar esse cargo, essa posição, deve ou está entranhado em si a ideia de que precisam ser pessoas experientes. Por isso, presbítero significa ser ancião. Mas a gente já pensou sobre isso, a gente não segue o sentido literal, né? Todo presbítero tem que ter cabelo branco, né? Todo presbítero tem que ter 70 anos. Mas a ideia, o princípio ali é experiência, né? Maturidade. Sim. Sim, tem relação com isso, né? Eu já mencionei aqui para os irmãos, mas só para a gente relembrar, vá lá para o Antigo Testamento. Estou pegando o gancho aqui do Peter, da questão de que um jovem talvez não teria tanta maturidade para decidir certas coisas, né? Pela inexperiência. 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3. Nós vamos ver essa questão que ele levantou aqui. Do quão difícil é para alguém jovem ocupar cargos de grande responsabilidade, por conta da demanda, né, das coisas que estão relacionadas a isso. É claro, irmãos, que tem pessoas que são novas que têm, né, uma habilidade maior, então a gente não está falando aqui de maneira sem exceção, né, sem os casos atípicos. Partindo do versículo 7, 1 Reis 3, 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Aí o que ele diz? Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Quando a gente se lembra daqueles reis que governaram sendo muito jovens, acho que um deles foi Josias, né? Se não o mais novo. Era um jovem, bem jovem, adolescente, ou saindo da adolescência, indo para a juventude. Eles reinavam, mas tinham ao lado deles pessoas experientes para poder orientar, porque senão faz bobagem, né? Salomão reconhece isso aqui, e não quer dizer que a pessoa que tem muita idade também não precisa reconhecer, porque o cargo em si já tem muita responsabilidade, mas envolvendo algo que tem relação com o povo de Deus e com o Deus, o próprio Deus se torna ainda mais sério. E Salomão reconhece isso. E é por isso que Deus, então, dá lá o sonho a ele, como a gente conhece a história. Pede aí o que você quiser,
Eu fiz essa pergunta para Elisa ontem. A gente estava lendo essa história, né? Aí eu falei, Elisa, se Deus falasse para você pedir qualquer coisa, o que você pediria? Aí ela pediu aquele brinquedo que você sobe assim e ele anda sozinho, que tem aquelas duas rodinhas. Como é que é o nome daquele negócio? Como é que é o nome daquele negócio, dona Lili? Estou brincando com a senhora. É tipo um patinete motorizado, só que ao invés dele ser assim, ele é aqui, né? Você sabe o que eu estou falando. Aí eu falei assim, aí eu perguntei porque eu queria ver o que estava no coração dela, né? Aí eu fui lá instigando ela, minha filha, mas assim, o que é mais importante, isso ou aquilo outro? Aí ela, aquilo outro. O que é mais importante, aquilo outro ou aquilo outro ainda? Aí ela, aquilo outro ainda. E aí, Salomão podia ter pedido tanta coisa, né? O próprio Deus vai falar depois, você podia ter pedido longevidade, a morte dos seus inimigos, podia ter pedido riqueza, podia ter pedido mulheres, não sei. E Salomão pediu sabedoria. Porque se a gente for pensar, irmãos, isso é característica de pessoas que devem ocupar o cargo de liderança. É. Se você não tem sabedoria, irmãos, é uma responsabilidade tão grande que, por exemplo, a gente que é procurado para conversar e ajudar as pessoas, dependendo do que você falar, você prejudica extremamente a pessoa ou você beneficia, né? Então é muita responsabilidade aquilo que a gente tem que falar, as orientações que a gente precisa dar. Voltando para Mateus, para o Novo Testamento, a gente viu essa realidade dos anciãos, que no grego, no original, a palavra ancião é presbítero, e aí nós vamos encontrar essa palavra presbítero em vários textos do Novo Testamento. Então é isso que a gente vai fazer aqui com paciência. A maior parte das menções ou da aparição dessas palavras é no livro de Atos. Então abra aí, começando no capítulo 11 de Atos. Atos 11, 30. O que eles com efeito fizeram enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, o contexto é de uma predição de fome e diante disso a igreja se move em levantar ofertas para ajudar cristãos que estavam nessas regiões que haveria grande fome. E aí, Barnabé e Saulo são enviados para entregarem essas ofertas aos presbíteros. Capítulo 14. Versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja o que a gente faz, né? A eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então a gente tem a menção da existência de presbíteros, que era um tipo de liderança na igreja primitiva. E o detalhe é que presbíteros, os presbíteros se davam por meio de eleição. A gente tem as características, né, que um presbítero deve ter para ocupar o cargo.
mas a ideia era, dentro da igreja, por meio da própria liderança, talvez, eles olhavam para determinadas pessoas, identificando tais características que eram importantes, eles elegiam outros para serem presbíteros. Capítulo 15, versículos 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Nós temos aqui, irmãos, deixa eu ir por ordem. Vamos lá, versículo 4, mesmo capítulo. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Versículo 6, perdão. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Olha que interessante isso aqui também. O que está escrito aí no subtítulo, em cima do versículo 6? Olha só, de certo modo havia uma liderança por parte dos apóstolos, mas o ofício de apóstolo ficou restrito aos apóstolos. Hoje a gente não tem mais apóstolos, biblicamente falando não. Então, porque a igreja vivia essa realidade, ou esse contexto, os apóstolos eram vivos. Tendo sido discípulos de Jesus, que foi confiado a eles continuar realizando o ministério de Jesus, formando a igreja de Cristo. Então, porque eles existiam, eles formavam esse corpo de liderança. Mas juntamente com eles, os presbíteros. Porque depois que os apóstolos todos morressem, quem permaneceria não seriam outros apóstolos, mas agora os presbíteros, que eram os anciãos. Por isso que está no subtítulo aí, reunião dos apóstolos e presbíteros. Aonde? Em Jerusalém. Havia um sério problema na vida da igreja primitiva naqueles dias, que era o problema da circuncisão dos judaizantes. Eram judeus mais extremos, judeus mais legalistas, que não entenderam que o Antigo Testamento, as leis do Antigo Testamento, as leis cerimoniais e religiosas se cumpriram em Cristo. Então a circuncisão era para o Antigo Testamento, ela não era mais necessária no Novo Testamento. É tanto que hoje, para a gente poder ser membro de uma igreja, a gente não precisa ser circuncidado. A gente precisa ser batizado, porque a circuncisão foi substituída pelo batismo. Só que alguns judeus legalistas, não, discordavam. Tem que ser circuncidado. E obrigavam cristãos gentios que se converteram a se circuncidarem. Dizendo, se você não se circuncidar, você está no inferno. Então veja que para esses judeus, a salvação era por obra. Porque dependia dele ser circuncidado para ser salvo. Isso tornou um problema sério, basicamente em todas as igrejas. Uma delas é a igreja da Galácia. Se você ler lá o livro dos Gálatas, aos Gálatas, você vai ver que esse foi um grande problema. E aí isso tornou um problema tão sério que o que precisou acontecer? A liderança se reunir para tratar da questão. É isso que está no capítulo 15. A gente tem aqui o registro em ata de uma reunião do presbitério de Jerusalém, da igreja. Assim, vou brincar aqui, né? Da igreja presbiteriana de Jerusalém. Presbiteriana porque eram presbíteros, tá? Não é porque a nossa denominação é grande coisa, assim, no sentido de... Eu só estou me complicando, né?
30. Dois. São. São. Saulo e Paulo são os mesmos nomes, só que uma é numa língua, outra em outra língua. Eu não me recordo aqui qual agora. Não, é porque é como se fosse assim, só um pouquinho, Francisco. É como se fosse assim, você tem... É como se fosse isso, Pedro e Peter. Peter, não é nem Peter, é Peter. Um é em português, o outro é em inglês. Então, como que seria o nome do Peter em grego? Petrus. Entendeu? É só... Não, não. Co- Não, não entendi. Lucas, só por ele. É uma boa pergunta, cara. Isso. Sim. Mas é uma boa pergunta. Eu não... Já é a segunda que eu não sei responder, né? Não sei por que que Lucas fez isso. Talvez, aí uma boa... Assim, às vezes a nossa língua não ajuda. Porque talvez no grego é a mesma palavra. Só que aí o João Ferreira de Almeida decidiu, às vezes, colocar Saulo, às vezes colocar Paulo. Mas no grego provavelmente é a mesma palavra. Onde que nós paramos, irmãos? 15, né? Versículo 6. Depois, lá na sua casa, leia aí o capítulo 15, a partir do versículo 6, porque aqui é essa ata da reunião do presbitério em Jerusalém, para tratar do quê? Como é que nós vamos resolver o problema nas igrejas sobre os judaizantes em relação à circuncisão? Aí eles vão tratar aqui. Aí, tratando isso, eles vão dar a direção para as igrejas. Não se circuncidem, né? Não é necessário e tal. É exatamente o que a gente faz como igreja presbiteriana. A gente teve uma reunião mês passado, acho. Nós estamos em novembro, né? Nem lembro mais, irmão. Nós tivemos uma reunião para decidir essas coisas, né? Que envolve a igreja. Quem está lá reunido? Presbíteros. Só presbíteros. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Versículo 22 e 23, do mesmo capítulo 15. Então apareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros. Aí aqui a gente tem a decisão, né? Como é que acontece uma reunião de presbitério? Entra lá documento. Documento nós estamos com o problema da circuncisão por parte dos judaizantes. Leva para a comissão. Aí a comissão vai tratar sobre a questão. Aí traz para a assembleia. Aí a assembleia vai aprovar o documento, a decisão ou não. Aí aquilo que foi aprovado registra lá na ata, né? Registra-se a seguinte resolução, a decisão. Não circuncidar, não ser mais necessário circuncidar. É isso que está aqui. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia.
foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. O foco aqui é só a gente ver que a palavra presbítero aparece de novo. 23. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Capítulo 16, versículo 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, o quê? As decisões tomadas no presbitério em Jerusalém, pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Essa era a liderança naqueles dias. Capítulo 20, versículo 17. Está vendo a importância, irmãos, da gente estudar sobre isso? Principalmente nós como denominação que é presbiteriana. Porque agora você está vendo que há uma certa base bíblica para a gente ser presbiteriano. E para as coisas acontecerem da maneira como acontece. Quer dizer que a gente está certo em absolutamente tudo? Não. Né? Nós não somos os detentores da verdade, onde tudo que a gente faz, a gente está interpretando da maneira certa. Mas muita coisa a gente tenta alinhar as escrituras, né? Tudo a gente tenta alinhar, interpretando e tentando aplicar. 20, versículo 17. De Mileto mandou a Éfaso chamar os presbíteros da igreja. E o último texto em Atos, capítulo 21, versículo 18. 21, 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Por várias vezes, em várias questões, em várias situações, está ali os presbíteros tratando sobre questões que envolviam a igreja, que era una, né? No sentido denominacional. Era só a igreja de Cristo. Era os cristãos, né? Que a Bíblia fala que, aqui em Atos, que os cristãos, os antioquinos, foram chamados de cristãos pela primeira vez. Era essa igreja única, né? Liderada por presbíteros que estavam em cidades diferentes para conduzir o povo. Aí nós temos 1 Timóteo, capítulo 5. Sim, porque não era reunião com todos os cristãos. Eu acho que, de maneira lógica, isso era inviável. Porque vamos supor, você tem um problema dos judaizantes em relação à circuncisão. Como é que você resolve a questão reunindo todos os crentes de todas as igrejas, de todas as regiões? É inviável. De uma maneira até lógica, como que isso seria possível? Através de pessoas que representariam, que é a ideia de presbítero. Então era só os presbíteros, que é muito menos. E aí, por isso que nós não somos igreja congregacional, porque as decisões não são resolvidas pela congregação. E é por isso que também nós não somos episcopais, porque não é só o pastor que decide, Nós estamos no meio termo. Não é nem um, nem todos. São alguns. Presbíteros, os líderes. Isso é importante, sabe, irmãos? E é fundamental para a gente como presbiteriano. Capítulo 5 de 1 Timóteo, versículos 17 e 19. Devem ser considerados, aqui a gente tem os parâmetros
para quem deve ocupar esse cargo. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então aqui a gente tem um princípio de sustento digno aos que ocupam esse cargo, merecedores de dobrados honorários, mas quem? Os presbíteros que presidem bem, ou seja, aqueles que são zelosos e fiéis. E aí perceba que juntamente com o cargo de presbítero, de líder, está o presidir. Que Paulo menciona. Presbíteros que presidem. E relacionado ao presidir, que é presidência, é presidir bem. Está relacionado mais o que o cargo de líder? Serem especialistas na palavra, no ensino, e se afadigarem nisso. Então, olha só, em relação ao cargo de liderança, o que é primordial não é se ele sabe tocar violão, não é se ele é afinado, não é se ele é jovem, se ele é, como é que fala? Se ele é criativo, sabe? Um monte de coisa. O que é primordial é se ele é especialista na palavra, no ensino, e se ele faz isso, bem. O resto é detalhe. Certo, irmãos? Esse é um dos critérios, né, que a gente precisa, é uma das coisas que a gente precisa compreender sobre o que é a função do pastor. Presbítero. É porque nós vamos ver que é a mesma coisa, né? Seguindo. 19. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhos. Então, é o tipo de coisa assim. Aqui a questão é só a gente observar a palavra presbítero aparecendo, né? Mas a gente já está aproveitando só para explicar um pouquinho melhor o texto. Mas há passos a serem seguidos se alguém quer denunciar algum líder. Você vai denunciar um líder pelo quê? Se ele estiver fazendo alguma coisa errada, né? Para você denunciar um líder, tem passos a serem seguidos. Tem leis sobre como que isso tem que acontecer. No caso aqui, precisa ter 2 ou 3 testemunhos. Não pode denunciando assim por denunciar. Você tem que ter prova daquilo. No nosso caso, nos dias de hoje, obviamente você precisa de prova, mas aí você tem os concílios, né? Qual é o concílio que a gente tem que recorrer? O conselho. E aí o conselho vai tratar a questão. Se ele não tratar, sobe para o presbitério. Se não acontecer isso, para o sínodo. Se não acontecer isso, para a última instância, penúltima, né? Que é o Supremo Concílio. Se o Supremo Concílio não fizer nada, a última instância é quem? Quem, Francisco? Depois do Supremo Concílio. Não, senhor. Não, senhor. Ele falou justiça comum. Não, o sínodo está abaixo do Supremo Concílio. Tá. Presidente do país? Não. Não. Quando você recorreu a tudo que você tem que recorrer, nada resolveu, qual que é a última instância? Deus. Se todas as instâncias foram injustas, cara, deixa na mão de Deus que Deus vai tratar a questão. E aí a gente fica em paz. Mas tem os parâmetros, irmãos. Então, por exemplo,
Se a igreja não concorda com uma decisão do conselho, tem a maneira correta de você fazer isso. Não é como você pensa, como você acha. A gente tem uma constituição da igreja presbiteriana que dá parâmetros para como que a gente trata a coisa. Mas começa com: eu elejo pessoas que vão representar o meu interesse. Então, cuidado com quem que você está elegendo para representar seus interesses. Porque se você não leva isso a sério, às vezes ele vai tomar uma decisão que é... Oi. Isso aí é terrível, né? Mas pode acontecer. Sim, sim. Não é que a igreja não tem voz, certo, irmãos? Tem voz. Mas a voz está nos presbíteros e tem a maneira de você ser ouvido. Então, por exemplo, baixo assinado não existe na igreja presbiteriana. É, mas por exemplo, como que você tem voz? Não é só por meio dos presbíteros. Faz um documento, porque tudo é documento. Entra no conselho, o conselho vai tratar, vai te chamar, vai te ouvir, vai pensar se é válido, se não é. É assim que funciona, irmão. Não é que a gente não tem voz, não tem força, não é nada, não é ninguém. Mas tem a igreja presbiteriana é presbiteriana, o sistema de governo é representativo. Então tem as leis para as coisas acontecerem. Não adianta você estar na igreja presbiteriana e pensar que a coisa vai funcionar como você quer. Não é assim. Para isso a gente precisa conhecer. Aí a gente pode conhecer por meio do estudo, né, de quem está à frente, mas também não é justificado se quem está à frente da igreja não te ensinar isso. Deveria. Mas se não acontecer isso, você tem a Constituição da igreja. Vai lá, compra, pega emprestado, lê a Constituição. Né? Oi? Mas assim, deveria. Por exemplo, irmãos, quando alguém vai professar a fé, às vezes a gente fica emocionado, né? É legal e tal. Mas a gente acaba sendo... acaba afrouxando as mãos, porque o compromisso que a gente fez, a gente não leva muito a sério mais. O que a gente se compromete quando a gente professa fé? Crê em Cristo, você professa crer nas doutrinas, né, que a gente ensina. Mas você professa o que mais? Se comprometer com a igreja, vir à igreja, trazer os filhos, dar bom testemunho, contribuir de diversas formas, inclusive financeiramente. E a gente não faz isso. A gente, quando professa fé, diz aceitar os símbolos de fé. Quais são os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil? Uh-uh. Uh-uh. 5 solas, não. Quais são os símbolos de... Tá vendo, irmãos? É porque eu te perdoo por causa das suas cãs, tá?
Tá vendo, irmãos? Mas vamos supor que a gente até saiba, os símbolos de fé da igreja presbiteriana são os... Calma, vamos lá. Símbolos de fé são os símbolos de fé de Westminster. Breve catecismo, catecismo maior, confissão de fé de Westminster. Você já leu? Porque assim, uma coisa é você até saber quais são os símbolos de fé, já está um passo. Mas você está dizendo que aceita uma coisa que você nunca leu. Certo? É, cara. Aí, tipo assim. Por isso que eu falo, irmãos, eu não tenho pressa nenhuma em, em discipular e professar e participar. Como é que eu falo, né? Receber pessoas como membros da igreja. Porque quanto mais conhecimento tiver, mais maduro você vai ser, menos problemas você vai dar, mais maturidade você vai ter espiritual. Só que basicamente o que a gente ensina no discipulado é a confissão de fé. Mas você como crente, qual que é a sua regra de fé e prática? Hã? Isso aí, irmãos, a gente tem que saber, né? Palavra de Deus, certo? Se esse é o manual de vida, como é que você como cristão se diz cristão, seguir a Bíblia, sendo que você nunca leu ela pelo menos uma vez toda? É coerente? Se eu sou presbiteriano, eu tenho que saber por que eu sou presbiteriano. O que é igreja presbiteriana? Se eu sou membro da igreja presbiteriana e concordei com os símbolos de fé, eu tenho que saber quais são e tenho que ter lido pelo menos uma vez. Ah, pastor, onde que eu acho isso? Google, internet, você compra, você tem a Bíblia de Genebra que tem. Você tem um pastor, tem a liderança. A gente precisa, né, ter o conhecimento dessas coisas, irmãos. Se você tiver dificuldade, aí você tem a liderança para te ajudar. Me explica esse negócio aqui. O que é infralapsarianismo? É porque tem infralapsarianismo e supralapsarianismo. Para a gente encerrar, né? É a ideia de que Deus predeterminou a queda ou não. Basicamente é isso. Infralapsarianismo, supralapsarianismo. Infralapsarianismo e supralapsarianismo. Só que são coisas secundárias, né, irmãos? Mas o básico a gente precisa saber, né? O que é fundamental, que é aquilo que a gente está tentando aqui tratar, tá bom? Vamos parar por aqui, a gente dá seguimento ao próximo estudo, se Deus quiser, para a gente continuar aprendendo aqui sobre a questão dos presbíteros que eram a liderança nos dias da igreja primitiva no Novo Testamento. Alguma pergunta? Tudo certo? Claro? Entendeu o que é ser presbiteriano? A base que nós temos para ser presbiterianos? Quem te representa é os presbíteros. E os presbíteros têm que ser especialistas na escritura e no ensino. Tá certo. Vamos orar? Ficar de pé? Deus amado, te agradecemos pela manhã, pela bênção da vida, da igreja, Cristo, tua palavra, liberdade de poder estudá-la. Dá-nos maturidade, Senhor, conhecimento e sempre gratidão ao nosso coração por sermos povo do Senhor, por sermos igreja do teu Filho, pertencermos a essa igreja. Deus amado, que sejamos crentes fiéis, zelosos para com o Senhor.
leva-nos em paz, abençoa-nos, seja conosco, que o Senhor nos ajude a estar contigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.